Imagine que você está caminhando pelo Congresso Nacional e se depara com um deputado federal dando entrevista. De repente, uma deputada federal interrompe a entrevista e começa a bater boca com o deputado, obviamente divergindo de opiniões políticas em relação a ele. Imagine que nessa discussão a deputada desfere para o deputado o seguinte: o estuprador é você. E a deputada, neste caso, recebe como resposta a seguinte frase: se eu sou estuprador, eu jamais lhe estupraria porque você não merece ser estuprada. A expressão não merece ser estuprada ficou famosa nos noticiários brasileiros, na imprensa nacional e, nesse caso específico, também no mundo jurídico e no mundo político. Obviamente que essa situação ganhou contornos de processo judicial e a situação processual chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que teve que analisar, por meio do recurso especial 1.642.310 do Distrito Federal, se a expressão não merecia ser estuprada é uma expressão que gerou dano moral à deputada federal. Obviamente que a gente não vai analisar aqui se, ao chamar o deputado de estuprador, a deputada também comete dano moral. O que chegou ao STJ foi a análise da expressão não merece ser estuprada se ela gera ou não dano extrapatrimonial indenizável. Essa é a celeuma. Antes de analisarmos propriamente o que o STJ entendeu, analisando o caso, vamos fazer uma breve revisão sobre imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar tem sede constitucional e a doutrina divide em imunidade material, que é aquela que incide sobre palavras, opiniões e votos do deputado, neste caso do parlamentar, também senador, desde que seja congressista brasileiro, e nós temos a imunidade formal, a processual, que estabelece regras acerca da prisão e dos processos enfrentados pelos deputados e senadores, pelos congressistas brasileiros. Feita a classificação doutrinária, eu gostaria de te dar 3 dicas. O STF entende que a imunidade parlamentar abrange as entrevistas concedidas pelos congressistas, abrange também as transmissões de conteúdo que são oriundas de pronunciamentos produzidos nas casas legislativas e abrange também declarações, neste caso, que representam naturais projeções do exercício da atividade parlamentar. Contudo, o STF entende que a imunidade parlamentar não atinge ou não torna o parlamentar imune ao abuso de prerrogativa, ou seja, as suas opiniões, votos e palavras, elas podem configurar abuso de prerrogativa e fazer com que esse parlamentar perca o cargo por quebra de decoro parlamentar, embora nesse caso específico essas opiniões, palavras e votos estejam abrangidas pela imunidade parlamentar. Ainda no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, é importante que se diga que a doutrina brasileira e o ordenamento jurídico brasileiro não admitem o que se chama de hate speech, ou seja, o discurso de ódio. Significa dizer que há uma natural inclinação do Supremo Tribunal Federal e da doutrina brasileira para flexibilizar a incolumidade da liberdade de expressão quando estamos diante de um discurso de ódio. Então, embora nós não tenhamos ainda decisão do Supremo Tribunal Federal analisando a imunidade parlamentar quando configurado um discurso de ódio, nós temos uma indicação doutrinária e também de outras decisões do Supremo Tribunal Federal que nos indicam que, se configurado o discurso de ódio, o hate speech, o Supremo Tribunal Federal não considerará aquele discurso imune no que diz respeito às imunidades parlamentares previstas na Constituição Federal, artigo 53 caput, no que diz respeito a palavras, opiniões e votos dos congressistas. Muito bem, feita essa introdução, para que serve a imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar do artigo 53 caput da Constituição Federal, ela é irrenunciável, ou seja, o parlamentar não pode renunciar à imunidade que estabelece a Constituição Federal acerca da incolumidade dos seus votos, opiniões e palavras. O exercício da imunidade parlamentar está diretamente ligado à independência do poder legislativo. Por meio dela, o parlamentar pode exercer a sua atividade e exercer, neste caso, as funções do parlamento com autonomia e independência.
Ou seja, a imunidade estabelece que não há responsabilidade civil ou penal decorrente de opiniões, palavras e votos dos parlamentares, ainda que essas palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Veja nesse caso específico que a imunidade parlamentar, contudo, guarda correlação, guarda nexo de causalidade com a atividade parlamentar. Ou seja, tudo aquilo que o deputado ou o senador falam precisa ser estabelecido a partir de um nexo de causalidade com as atribuições do seu cargo. Feitas essas considerações, tanto no que diz respeito ao que pensa o STF, quanto no que diz respeito ao que a doutrina classifica como imunidade parlamentar, vamos analisar o que o STJ entendeu acerca do caso deputado federal que disse a uma deputada que ela não merecia ser estuprada. O STJ entendeu que a expressão do deputado não merece ser estuprada não guarda relação com as suas atividades parlamentares, entendeu também que essa expressão, nesse caso específico, não está abrangida pela imunidade constitucional. O STJ disse que o dano moral decorre da própria expressão, sem que seja necessário analisar a honra subjetiva da deputada, sem que seja necessário analisar o que ela sentiu ao escutar efetivamente a expressão, ou seja, o dano decorre da própria expressão ou da própria manifestação verbal do deputado. O STJ disse, inclusive, que o caso é sensível à sociedade brasileira, porque nós temos aí uma situação que enseja uma análise profunda sobre a violência contra a mulher, uma vez que o estupro assim se classifica, e nesse caso também o STJ disse que a expressão reforça a ideia de que nos crimes sexuais a vítima concorre ou dá causa à prática do ilícito. O STJ encerra o seu julgamento dizendo que, ao dizer que a deputada não merece ser estuprada, o infrator, neste caso, eleva o crime à condição de prêmio, diminuindo a condição da deputada e, no caso da mulher, a mera situação de coisa, a mera situação de objeto, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse caso, o STJ afastou a imunidade e condenou o deputado em indenização por danos morais à deputada. Com essa breve revisão sobre imunidade parlamentar, especialmente no que pensa o STF acerca da construção jurisprudencial do Instituto, bem como a decisão do STJ que entendeu haver dano moral na expressão não merecia ser estuprada, espero ajudar os seus estudos rumo à aprovação na advocacia pública ou em qualquer outro concurso que você esteja se preparando. Um abraço, eu vou ficando por aqui e até a próxima.